Boa tarde a todos. Meu nome é Fernanda, sou especialista clínica da ResMed. Serei hoje a anfitriã de vocês na apresentação desse webinar. A ResMed tem trabalhado na atualização de informações clínicas e também sobre a aplicação do nosso portfólio no cenário atual da pandemia por Covid-19. E essa é uma apresentação mais destinada ao ambiente hospitalar, onde a gente vai colocar um pouco mais de foco no emprego desses recursos ao paciente hospitalizado. Todas essas apresentações têm sido desenvolvidas por todo o time clínico da ResMed Latam. Eu gostaria de agradecer ao apoio e à participação dos meus colegas e elas estão atualizadas até 2 de abril de 2020. Então, todos vocês sabem que nós temos evidências sendo atualizadas a cada momento. Essas evidências foram bastante revisadas até a data de 2 de abril. Após isso, a gente só fez algumas modificações mediante algumas coisas mais gritantes, vamos dizer assim, né, mais diferentes em relação ao que tinha sido compilado até a data. Mas sempre que a gente encontra algo de valor para a aplicação clínica e também sobre um remanejo de recursos, nós estamos trazendo a vocês e fazemos, reforço o nosso comprometimento em manter sempre essa fonte de informação atualizada aos nossos clientes e a todos vocês que participam desse acompanhamento junto conosco. Então, aqui, né, apresento a nossa agenda. A gente vai discutir basicamente pontos similares ao que foi abordado em webinars anteriores, porém com um enfoque nesse cenário mais específico, que é o ambiente hospitalar. A pandemia tem avançado de forma bastante rápida, né? Infelizmente, os números não estão muito favoráveis. Cada vez mais a gente está vendo uma transmissão e uma disseminação descontrolada, principalmente agora nos Estados Unidos e alguns países da Europa que ainda seguem liderando essa lista, porém o Brasil, ainda que a passos menos rápidos, também está caminhando e evoluindo em número de acometidos e também de pacientes que estão sofrendo óbito nesse momento. Então, todo mundo já conhece a evolução clínica, né? Os primeiros estágios permitem uma identificação. Na maioria das pessoas, você vai ter um quadro limitado a esses sintomas, porém, principalmente nos grupos de risco, você tem uma evolução para um quadro de pneumonia viral, que pode evoluir com síndrome do desconforto respiratório em uma parcela desse grupo. Esse é um fator de risco para mortalidade em 24 horas e, infelizmente, não é um estágio incomum. Até 2/3 desses pacientes vão evoluir com síndrome do desconforto respiratório. A evolução combina com a sepse e, infelizmente, a nossa taxa de mortalidade, mediante o que a gente tinha na literatura, né, que era ao redor de 2%, infelizmente já ultrapassou esses valores nesse momento. A gente está com uma taxa de mortalidade aí de 5%. Os padrões de apresentação, eles são variáveis, como nós discutimos. Então, você tem a maioria das pessoas desenvolvendo um padrão mais leve, que vai poder ter um manejo domiciliar, e parte desses pacientes já vão requerer algum tipo de suporte e intervenção no ambiente hospitalar,
sendo que a grande maioria aqui, né, entre o moderado e o grave, vai se manter em enfermaria, mas à medida que você tem uma evolução, aqueles 5% vão evoluir com um padrão crítico que realmente vai ter um manejo exclusivo no ambiente de UTI. Hoje a gente sabe que o nosso grande desafio, não só no mundo, mas aqui no Brasil não seria diferente, é a nossa carência de leitos, né? Então, devido ao grande número de acometidos, mesmo que seja uma porcentagem baixa, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande em remanejar e se adaptar a essa situação para poder oferecer o melhor cenário de cuidados para todos os pacientes. Então, esses são dados colhidos pela SOMIT, né, e a MIB, onde se sabe que o Brasil tem 47 mil leitos de UTI, sendo que 32 mil são leitos adultos. Nesses leitos, você tem uma distribuição de 65.411 equipamentos de ventilação mecânica. E, infelizmente, essa divisão entre os leitos, ela não acontece de forma proporcional ao sistema SUS e ao sistema privado. Então, apesar de nós termos um número equivalente, 16 mil leitos de UTI no Sistema Único de Saúde, 16 mil leitos no sistema privado, cerca de 75% da população vai depender do Sistema Único de Saúde, e apenas 25% da população do sistema privado. Isso gera uma taxa de ocupação de mais de 95% nos leitos do SUS, onde estão concentrados aí 46.663 equipamentos de ventilação mecânica, sendo que parte desses recursos não está ativo, seja por falhas técnicas ou porque não foram instalados. Então, a gente contaria aí com cerca de 43.024 equipamentos de ventilação no Sistema Único de Saúde. Em geral, a ocupação de 95% gera um uso de ventilação mecânica em 50% da população. Mas nesse cenário onde a gente está, a gente vê que tem um uso muito mais considerável desse tipo de recurso. Então, nas estimativas, se vê que a cada 10 mil habitantes, você vai ter de 1 até menos de um leito por grupo populacional. Então, nas regiões do norte e nordeste, é onde você tem uma maior dificuldade de dispor de leitos, e como no sistema privado você tem uma menor parte da população dependendo desse recurso, você teria uma distribuição um pouco mais favorável de 4 leitos a cada 10 mil habitantes. Então, o cálculo que é feito, né, para a situação atual é de que a cada 10 mil habitantes sejam necessários cerca de 2,4 leitos, e isso claramente não é alcançado em muitas regiões, né? Se a gente fosse considerar a partir de uma situação onde a ocupação é de 95% desses leitos, a gente teria 800 leitos vagos. E no sistema SUS isso já está abaixo do número de pacientes que estão requerindo internação nesse momento. Se a gente considerar que dos casos que estão registrados no Brasil nesse momento, 15% deles vão precisar de terapia intensiva. Qual é o grande problema? A ocupação desses leitos, ela é prolongada na situação de Covid. Então, esses pacientes têm ocupado os leitos por cerca de 2 a 3 semanas. Então, a rotatividade é muito limitada e, obviamente, que a gente precisa de um fluxo de deshospitalização ou de remoção de pacientes que estejam em condições de serem transferidos para uma maior desocupação desses leitos para atender esse cenário atual. Então, aqui, né, sobre o que a gente falou dos ventiladores, a grande maioria está no SUS, uma menor concentração no sistema privado,
porém nem tudo está ativo e, infelizmente, existe uma distribuição muito desproporcional nos territórios. Então, 47% desses recursos está nas capitais, sendo que 26% está em somente 5 capitais. Então, esse é o cenário onde você tem aqui a distribuição de recurso, né, por um volume de habitantes. E em 33% das cidades do Brasil, você vai estar limitado a 10 ventiladores. Existem municípios, 861 municípios, onde você vai ter um ventilador disponível. E essa proporção, que aqui é melhor nessas 5 capitais, pode chegar a ter um equipamento para quase 10 mil habitantes, como é o que acontece no Amapá. Então, isso aqui foi uma projeção feita pela Associação Latino-Americana do Tórax, que foi publicada no dia 2 de abril. E se a gente considerasse um cenário de baixo impacto, levariam 15 dias, a partir de 2/4, para que o Brasil entrasse numa falta de respiradores. Num cenário de médio impacto, 6 dias. E num cenário de alto impacto, onde você possa ter até 2.300 contaminados a cada 1 milhão de habitantes, 3 dias. Então, de fato, é uma situação muito grave e aonde não está sendo incomum ver o emprego de todo tipo de equipamento na tentativa de suprir a demanda que esses pacientes vêm trazendo. Vocês já conhecem o portfólio de ventilação da ResMed. Nós trabalhamos com equipamentos exclusivos de ventilação não invasiva, como o STA. Nós temos equipamentos de ventilação invasiva e não invasiva que atendem tanto o ambiente hospitalar quanto domiciliar. Porém, as características de cada um desses equipamentos podem limitar a situação de uso. Então, nós temos equipamentos que fazem ventilação invasiva, porém com ramo simples a fuga, e nós temos equipamentos que fazem ventilação invasiva com ramo duplo e até a capacidade de analisar a FiO2 entregue ao paciente. Né? Esse portfólio está baseado numa característica de dependência do paciente, onde você pode ter equipamentos de uso contínuo e equipamentos de uso por menos períodos de tempo para pacientes não dependentes. Mas, no geral, nós não estamos enquadrados como equipamentos para alta complexidade. No entanto, por nós termos essas características de ramo duplo, capacidade de leitura de FiO2, esses equipamentos, como por exemplo o Astral 150, eles podem se enquadrar já numa fase de cuidado crítico e dali por diante, subagudo, até a enfermaria ou mesmo a transferência do paciente para o domicílio. Aonde que a gente não conseguiria atender? Na fase mais crítica da doença, onde o paciente evolui com a síndrome do desconforto respiratório e vai depender de algumas outras características para que seja entregue o melhor tratamento possível, conforme descrito pelas guias no momento. Quando que eu posso me beneficiar de um equipamento da ResMed? Então, se eu não tiver um ventilador de terapia intensiva, ventilador pneumático, daquela forma como todo mundo está acostumado a utilizar em cenários de alta complexidade, e eu não tiver necessidade de FO2 de 100%, aí eu posso até ter um enquadramento para o Astral 150. Né? Ou se eu estiver iniciando uma ventilação invasiva precoce, onde o paciente ainda não chegou a esse estágio e não depende de alta complexidade, e eu consigo oferecer ventilação invasiva em um cenário mais estável. Eu posso utilizar também num cenário de pré-oxigenação, por exemplo, com VNI, para alguns grupos de pacientes, e a gente vai ver que a VNI é citada como uma forma de pré-oxigenação, e também como forma de desmame da ventilação, seja durante a fase invasiva quanto não invasiva, mas num cenário onde o paciente esteja já com um quadro mais controlado. No dia 22 de março, o FDA, que é o Food and Drug Administration dos Estados Unidos, ele se pronunciou em relação ao uso de determinadas classes de equipamentos. Então, a recomendação deles permanece de que sempre que possível se deve utilizar os equipamentos convencionais para as características técnicas que são requeridas naquele momento de tratamento da insuficiência respiratória aguda.
Porém, durante essa situação de emergência que está ocorrendo na saúde pública de forma global, eles declararam que não têm intenção de limitar modificações nas recomendações iniciais, desde que não haja um risco indevido a esses pacientes. Isso se estende a alguns grupos, né, algumas classes de equipamentos. Primeiro, ventiladores de emergência e anestesia gasosa, que seriam os ventiladores utilizados em centro cirúrgico. Segundo, uso de ventiladores domiciliares, por exemplo, no ambiente hospitalar, ou seja, um uso fora do ambiente ao qual ele é destinado. Terceiro, uso de CPAP e biníveis com a devida proteção para minimizar aerossóis. E o uso de concentradores de oxigênio. O que é importante de se ter de discernimento aqui, né? Eles falam que não vão limitar as modificações desde que não haja risco indevido, porém eles não declaram para qual uso esses equipamentos serão feitos. Então, tem algumas pessoas que estão entendendo que a aprovação de uso de CPAP e biníveis significa que esses equipamentos podem ser utilizados para ventilação invasiva. Há controvérsias, tá? Então, principalmente acerca do uso de CPAP, o CPAP vai estar mais reservado para situações de ventilação não invasiva, porque como você não tem um segundo nível de pressão, uma pressão de suporte, você não tem como garantir ventilação, portanto, permanece aí uma indicação onde há um risco para o paciente. A gente vai discutir um pouquinho sobre o que as guias falam sobre o uso de biníveis nessa situação. Em relação ao manejo respiratório, está claro que esses pacientes acabam evoluindo para a internação em UTI por necessidade de suporte ventilatório. A Organização Mundial de Saúde recomenda que o paciente seja mantido no mesmo tipo de quarto quando se inicia a ventilação mecânica, então não deve ter transferência do paciente de ambiente. E a intubação precoce continua sendo preconizada por um profissional experiente, numa situação eletiva e não emergencial. Então, você tem critérios para identificação da necessidade de intubação, como, por exemplo, uma deterioração de troca gasosa, um desconforto respiratório moderado a grave ou falha na bomba ventilatória com sinais de hipercapnia, sendo que a guia mais recente da NHS da Inglaterra, que é o Serviço Nacional de Saúde, tem ressaltado a considerar a intubação em pacientes onde, mesmo que ele não tenha atingido ainda, né, uma falha ventilatória ou esteja com uma saturação relativamente controlada, mas ele apresente um desconforto respiratório muito pronunciado, né, isso pode ser um fator de atenção para falha em qualquer outro tipo de suporte. As recomendações contra o contágio e a transmissão, né, a disseminação, são prioritárias nesse momento, é uma preocupação geral, é uma preocupação legítima, né? No geral, os procedimentos não geradores de aerossol devem incluir aí o avental impermeável, luvas de procedimento, touca, máscara cirúrgica e o óculos de proteção ou escudo facial. E nas situações onde você tenha geração de aerossóis, né? E aí aqui tem alguns exemplos de procedimentos geradores de aerossóis. O profissional deveria estar protegido por uma máscara N95, né? E aí ressaltamos para a ventilação não invasiva como forma de geração de aerossol. Então, a primeira linha de manejo sempre vai ser a ventilação invasiva, né? Deve ser a primeira escolha. Então, preferencialmente, você vai fazer em equipamento de ramo duplo, também é a primeira escolha, e daí você tem um sistema de proteção, né, de precaução para evitar contaminação cruzada e disseminação para o ambiente. Então, o uso de filtro antibacteriano ou EPA, especialmente no ramo expiratório do ventilador, esse é o mínimo, tá? Mas você ganha uma proteção adicional contra a contaminação cruzada se você utilizar também no ramo inspiratório. Além disso, a umidificação com filtro, trocador de calor e umidade, lembrando que nem todo trocador de calor e umidade possui filtro, então é muito importante que seja um HME com capacidade de filtragem para barreira biológica e utilizando um circuito fechado para que você não tenha disseminação de gotículas durante o procedimento de aspiração. Porque o uso de filtros, assim como a gente usa a máscara N95, você vai ter uma barreira de filtração contra a contaminação cruzada
que aconteceria entre o paciente e o equipamento, quando se utiliza um filtro antibacteriano ou um filtro EPA, e no caso do filtro HME, você tem uma filtração, né, uma filtragem de barreira biológica adicional ao ar que está sendo expirado pelo paciente. É importante ressaltar que, assim como a gente está vendo uma escassez de EPIs, escassez de equipamentos, também pode haver um cenário de escassez de insumos. Então, nem sempre você vai contar com um nível de proteção que seria o máximo recomendado com 3 filtros. Então, caso você só tenha 2 filtros, o ideal é que você mantenha uma filtragem sempre no ramo expiratório, daí você pode dispensar o ramo inspiratório e manter o filtro HME. Se você não tiver um sistema HME com filtragem, então é mandatório colocar o segundo filtro aqui no ramo inspiratório para algum risco de você ter uma contaminação retrógrada. E se você tiver apenas um filtro, então o filtro HME, né, que vai já filtrar o ar expirado para o paciente antes de atingir o circuito, ou então nos 2 ramos, sendo que essa situação de umidificação ativa não seria ainda o ideal, porque você tem a geração de gotículas, né, a presença de água, que pode facilitar o contágio. No entanto, algumas guias não descartam essa opção em casos específicos, onde eventualmente você tenha problemas com, por exemplo, retenção de CO2 ou alguma outra indicação clínica. Tá? É importante ressaltar que sempre que você coloca filtros no sistema, você está gerando uma resistência adicional ao fluxo aéreo. Então, é muito importante que na fase de reconhecimento do circuito, né, que o equipamento tem, seja feito o reconhecimento de todas essas estruturas para que o seu equipamento consiga compensar essa resistência e você tenha uma entrega garantida de pressão e de volume ao paciente. A ventilação invasiva já também está bem estabelecida, né, as recomendações para uma ventilação protetora com volume corrente de 4 a 8 ml por quilo de peso ideal, limitando as pressões de platô a 30 centímetros de água, com uma driving pressure abaixo de 15 centímetros de água, né, com uma titulação da PIP pela FO2 de acordo com a tabela recomendada pelo ARTS Network, e também considerar a posição prona para situações de hipoxemia refratária, né, onde você tem uma relação PO2-FO2 abaixo de 150, sendo que o mínimo recomendado é de 12 horas em posição prona. Existia uma corte italiana que avaliou os pacientes lá na região da Lombardia, e a mediana de PIP nessa corte foi de 14 centímetros de água, com uma mediana de FO2 de 55%, e cerca de 30% dos pacientes necessitou de FO2 acima de 70%. Algumas características que o Astral tem que podem facilitar a situação de ventilação invasiva. Então, além da capacidade de ventilar em ramo duplo, no caso do Astral 150, tanto o Astral 100 quanto o 150, eles chegam até pressões de 50 centímetros de água, com PIP até 20 centímetros. Ambos possuem os modos pressóricos e volumétricos para fazer a ventilação assisto controlada e monitorização da pressão de pico. Tá? O Astral 150, ele tem a capacidade de leitura de FO2 já embutida no equipamento. No caso do Astral 100, a célula de FO2 é um acessório que tem que ser incorporado ao produto. No entanto, sempre que você ventila num sistema fechado, e aqui a gente tem uma tabela de comparação, né, pela ventilação minuto, quando você enriquece com os 30 litros por minuto de fluxo de oxigênio que se pode alimentar através do conector posterior do equipamento, você vai ter uma FO2 resultante aqui entre 90% a 100%. Então, se a gente considerar que um volume minuto de 8, 9 litros por minuto, a gente já vai estar acima de 90%, como perto de 95%.
tá? Infelizmente, esse não é um equipamento que permite monitorização da mecânica respiratória, por isso, também uma das razões para ele não estar muito bem indicado para você fazer a monitorização e a ventilação, por exemplo, de um paciente em síndrome do desconforto respiratório. Mas todas essas outras características permitem fazer uma ventilação invasiva em outros tipos de situação. Além do que tem a monitorização das curvas, onde você consegue avaliar fluxo e pressão, respiração a respiração. No caso do Astral 100, você não tem a opção do ramo duplo. Então, qual que seria a alternativa, né? Então, só tem o Astral 100 e preciso fazer o uso invasivo. Então, aí, nesse caso, a melhor configuração de circuito seria através de um ramo único com válvula expiratória, sendo que daí, nesse caso, o uso do filtro HME, ele é mandatório, porque ele vai fazer a filtragem do ar expirado pelo paciente antes que esse ar saia para o ambiente através da válvula expiratória. É uma válvula unidirecional, mas que ainda vai liberar o ar expirado diretamente no ambiente, então é mandatório que você coloque um filtro interposto entre a conexão com a via aérea do paciente e o circuito. E daí o filtro antibacteriano aqui no ramo inspiratório, sendo que se eu tiver uma situação de escassez de insumos, o principal vai ser manter esse filtro aqui, proximal ao paciente, e mantém o circuito fechado para aspiração. As pessoas têm perguntado muito se o equipamento Stellar, como ele é destinado ao uso invasivo, ele pode ser uma alternativa. Em manual, a nossa indicação formal de uso é para pacientes em traqueostomia. Mas, tendo em vista o cenário atual, a ResMed reavaliou os riscos de se utilizar o equipamento em pacientes em uso de prótese traqueal e verificou que, numa situação onde você tenha, de fato, uma escassez, você não tenha outra opção, você poderia utilizá-lo de forma invasiva, porém com cautela e os cuidados abaixo, né, que seriam o uso de um sistema de monitorização apropriado ao paciente, então esse paciente tem que estar bem monitorizado, exclusivamente no ambiente hospitalar, isso não deve ser aplicado de forma alguma em ambiente extra-hospitalar, e utilizando os modos pressóricos que tenham frequência respiratória de backup, que seriam o modo T ou ST, ou o modo pressão assisto controlada. Sendo que, como se trata de um circuito com porta expiratória para fuga, essa mesma orientação de uso do filtro HME obrigatório entre a conexão se mantém, com a possibilidade de adaptar um filtro antibacteriano na conexão do circuito com a máquina. Tá? E o que se fala sobre o uso de biníveis, que são os equipamentos indicados para uso não invasivo, né, nessa situação? Então, a Associação Americana de Respiratory Care fala que é possível que biníveis de uso hospitalar e domiciliar sejam utilizados em ventilação invasiva. Idealmente, esses equipamentos não seriam utilizados para o tratamento da insuficiência respiratória por COVID. Então, você utilizaria esses equipamentos para fazer a ventilação de pacientes menos complexos, para liberar recursos para esses pacientes mais graves. E a preocupação com dispersão de aerossóis, ela é legítima. Então, toda a precaução, uso de filtros tem que ser aplicada. Né? E, nesse caso, ajustar bem os alarmes, monitorizar a oximetria, monitorizar o paciente é essencial para que você possa aplicar isso com a maior segurança possível. Em ambiente hospitalar também tem se falado muito sobre a ventilação de múltiplos pacientes em uma máquina só. Né? Isso, existe uma série de sociedades que contraindicam a aplicação desse tipo de ventilação. Então, não deve ser realizada, não existe uma forma de fazer isso de maneira segura. Né? Então, enquanto houver outras alternativas que sejam comprovadas, mais seguras, mais confiáveis, essa tem que ficar como realmente uma não opção. Os riscos de contaminação são altos porque os pacientes têm que ficar próximos, existe um compartilhamento de gás entre os circuitos, e a gente tem que pensar que não é possível fazer uma ventilação personalizada. Então, o paciente que tiver a maior complacência, o segmento mais complacente, é onde o volume vai ser direcionado. Então, você não tem como garantir a ventilação e muito menos prevenir a hiperdistensão naquele paciente que, eventualmente, pode até
está numa condição um pouquinho melhor, né? A PIP fica sem condições de controle, não é possível fazer a monitorização, né? Você não vai ter como se apoiar na monitorização, não tem como controlar os alarmes, ou seja, você está colocando todos os pacientes em risco, né? Então, de fato, não existe evidência para que isso seja aplicado nesse momento. Na China, em Wuhan, a falta de ventiladores foi uma das causas indicadas, né, como uma das causas para atraso na ventilação invasiva. E lá, até 13% dos pacientes receberam VNI. Então, entre os pacientes críticos, mais de metade foi para ventilação invasiva, 63% recebeu alto fluxo e quase metade utilizou VNI. Então, isso indica que quando você está numa situação onde não há recurso, né, por mais que a VNI não seja a primeira opção, ela pode ter um papel, né, a ser desempenhado no cuidado desses pacientes. Existem experiências nos hospitais chineses e tailandeses com os equipamentos da ResMed em uso de não invasiva, tá? E aí, então, o manejo da VNI entraria como uma opção alternativa à ventilação invasiva. Então, toda técnica que usa alto fluxo vai ter um risco maior de disseminação de gotículas, né, e liberação de aerossóis, principalmente no caso da VNI, se você não tiver um bom ajuste da interface, né, se você tiver vazamento. Então, em princípio, você deveria evitar, né, o uso da VNI, mas o que a gente está vendo na experiência de outros países é que isso não está, as equipes não estão conseguindo seguir, né, o tratamento padrão ou o standard para todos os pacientes. A Organização Mundial da Saúde fala que você deveria reservar a VNI para pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica, pacientes selecionados, de preferência em situações onde o desconforto respiratório é leve ou naquelas situações onde você já tem evidência de aplicação, né, edema agudo cardiogênico, DPLC, pacientes imunossuprimidos, mas quando as reservas se tornam escassas, e isso está, né, nos guidelines da Critical Care Medicine, mesmo uma moderada chance de sucesso pode justificar o uso da VNI. E infelizmente essa é uma experiência triste, mas é o que a gente está vendo em outros países que já estão numa fase mais avançada de contágio. Como que seria o manejo ventilatório do paciente em VNI? Então, é importante ter em mente que a VNI não substitui a ventilação invasiva. Sempre que possível, você deve priorizar a ventilação invasiva precoce. Mas, numa situação onde você tem dificuldades de dispor de equipamentos, ela pode atuar como uma ponte, ou mesmo na pré-oxigenação durante a intubação, né? Recomenda-se que o serviço cria um plano de escalação para indicar os recursos, né? Então, primeiro vai estar o recurso, depois, a hora que tem escassez, qual é o plano B, plano C, plano D, para que você tenha um fluxo mais adequado e ético de tratamento dos pacientes. A VNI, de forma geral, está recomendada como uso em teste de resposta, ou seja, períodos curtos, 30 minutos a 2 horas, isso vai depender muito da capacidade de monitorização adequada desse paciente, porque não se deve retardar a necessidade de intubação frente a uma deterioração. O problema é que esse tempo tem se estendido à medida que os equipamentos não estão disponíveis, né? Em Wuhan, lá na China, a média de uso foi de até 6 dias até a intubação. Esse é um slide muito importante e eu peço bastante atenção de vocês nesse momento, que são os posicionamentos, né, tanto da NHS na Inglaterra, assim como algumas coisas são bem parecidas com os protocolos que estão sendo aplicados na Itália, e também as recomendações que foram lançadas pelo grupo espanhol de especialistas em suporte não invasivo. Como se utilizar esse recurso, né? Então, como empregar a ventilação não invasiva. Na Inglaterra, eles definiram, né, uma certa prioridade para o uso de CPAP no grupo de pacientes hipoxêmicos e tentando selecionar binível para pacientes hipercapnicos que realmente tenham sinais de retenção de CO2. Uma fala muito impactante do
do professor Nava na Itália foi de que parte da seleção por equipamentos de CPAP que eles fizeram lá foi basicamente por não haver pessoas que pudessem manejar VNI de forma adequada. Então, era um recurso mais simples de ser aplicado de forma geral por qualquer profissional de saúde. Né? No grupo espanhol, eles não falam exatamente sobre a indicação, eles inclusive consideram a possibilidade de recurso de rodízio entre os 3 recursos, alto fluxo, CPAP e binível. Mas o que ambos coincidem é no nível de pressurização para a pressão expiratória ou CPAP. Então, um inicial de 10 centímetros de água. Aqui eles não limitam, né? No caso da Espanha, eles falam de 10 a 14, sendo que se o paciente estiver responsivo do ponto de vista de oxigenação e não tiver ainda previsão, condições de intubação, você pode elevar isso até 16 centímetros de água. Uma FO2 inicial de 60%, sendo que na Espanha eles falam em chegar até 80%, 90% em VNI, porque eles também consideram esse cenário onde possivelmente o paciente não vai ter condições de ser intubado. E aí aqui é o ponto maior de discordância, mas onde na verdade o objetivo é muito similar. Então, o grupo espanhol fala sobre limitar a pressão de suporte máxima a 5 centímetros de água para que você não exponha o paciente a alta driving pressure. Principalmente porque nesse cenário de VNI, o paciente está em respiração espontânea, ele tem esforço, e a gente sabe que o esforço vai contribuir para o aumento dessa driving pressure. E no caso do grupo da Inglaterra, eles recomendam iniciar com uma pressão de suporte de 8 a 10 centímetros de água. Porém, essa indicação que eles dão é justamente para que você mantenha o conforto respiratório do paciente e minimize o esforço que pode gerar a lesão pulmonar. Então, muitos colegas e KOLs têm falado sobre como os pacientes em VNI, no momento que são intubados, já estão apresentando algum tipo de lesão pulmonar. Então, essa questão do controle de esforço e minimizar a driving pressure, ela deve ser considerada desde o estágio da ventilação não invasiva. Né? Isso significa que não necessariamente você vai se ater a um número, mas que é muito importante que você garanta que se esse paciente esteja em VNI, fique em VNI, que ele esteja sem sinais de esforço e com a menor pressão possível para que isso aconteça. Né? Eles colocam alvos de saturação, sendo que aqui o grupo inglês até considera uma situação onde você já tem uma hipoxemia de base, pode tolerar valores mais baixos, mas é importante que a gente tenha em mente e considere que nesse cenário não é importante só atingir a saturação alvo, mas também minimizar, né, o esforço do paciente e tentar manter o melhor conforto possível. Por isso que a própria atualização da NHS England fala que se o paciente estiver em VNI com esforço, né, com sinais muito pronunciados de desconforto respiratório, mesmo que ele ainda não tenha chegado a um ponto crítico, você já deve considerar a intubação precoce para uma ventilação protetora. Tá? O grupo espanhol também fala que além de aumentar os parâmetros, você pode considerar a posição prona. E, de fato, isso tem sido bastante recomendado na prática clínica. Então, tem vários grupos que estão mencionando a posição prona, não só no paciente intubado, mas desde a respiração espontânea, seja em suporte não invasivo ou não. O grupo espanhol fala de pelo menos 2 vezes ao dia, por pelo menos 30 minutos, mas tentando manter ao máximo aquilo que o paciente pode tolerar. Para que você tenha uma melhor redistribuição, evite áreas de hiperdistensão e também tenha um efeito sobre a oxigenação desses pacientes. Então, os pacientes já estão se beneficiando clinicamente da posição prona, mesmo antes da intubação. Existem hospitais que estão lançando seus próprios protocolos. Esse foi um protocolo que foi divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, é um material
que teve autorização de ser compartilhado, onde eles têm os próprios fluxos, né, e que incluem também, por exemplo, o suporte ventilatório, seja na unidade de internação, seja na terapia intensiva, né. Então, é claro que, de acordo com a realidade do hospital, o tipo de recurso que pode ser empregado, todas essas evidências acabam sendo customizadas da melhor maneira a atender a melhor assistência. Então, quando se utiliza a VNI como alternativa, é importante considerar que existem pontos que são mandatórios para a segurança do paciente e da equipe, existem pontos que são desejáveis e existe também algumas alternativas possíveis, tá? Então, o que é mandatório? Utilizar máscara não ventilada. A gente vai falar sobre a montagem do sistema, mas basicamente para que você não tenha saída do ar expirado para o ambiente, usar os filtros, manter o paciente monitorizado, não retardar a intubação, não utilizar umidificação ativa e a equipe tem que estar bem protegida por EPI para aerossóis. Né? Se você tiver, é desejável que o paciente esteja num quarto com pressão negativa, a VNI em ramo duplo, é sempre a prioridade, controle de fugas, né, evitar as fugas para que você tenha uma menor contaminação do ambiente e mirando uma saturação aí mínima de 92. Uma das coisas que a guia da NHS sugere, por exemplo, é que o paciente tenha algum controle medicamentoso de ansiedade para que ele tolere melhor a VNI e você possa ter um uso mais adequado e mais seguro. Tá? Então, aqui uma imagem ilustrativa, onde a gente tem um equipamento em VNI em ramo duplo. Aqui você tem um filtro HME, que vai proteger o ar que vem, né, do paciente, numa máscara não ventilada, que é o que seria necessário para ventilar em ramo duplo, mas a gente vai ver as adaptações disso para outros tipos de circuito, e com filtros conectados à máquina para fazer a proteção contra a infecção cruzada. Aqui a gente já mencionou o uso de filtros, então em cenário de escassez a gente tem a mesma situação, podendo-se até considerar um HME para tentar manter aqui algum nível de umidificação para o paciente, mas idealmente você vai ter a filtragem já desde essa conexão, principalmente porque se houver alguma desconexão, o paciente vai estar com a máscara protegida para não estar liberando o ar expirado no ambiente, tá? Então, assim como no paciente intubado, o ideal seriam 3 filtros. Se eu só tenho 2, eu posso remanejar dessa forma. Se eu só tenho 1, este é o mínimo para que você tenha alguma segurança. Se eu tiver somente circuitos de ramo único, então eu vou interpor o filtro HME entre a máscara e a válvula ou o porto expiratório para garantir aquela filtragem do ar que está sendo expirado pelo paciente, sendo que num cenário ideal eu tenho um filtro antibacteriano também no ramo inspiratório. Tá? Então, essa seria a situação de menor risco de dispersão para uma situação de maior risco com o filtro só. Tá? Uso de filtros em geradores de fluxo nos nossos equipamentos Astral 100, Astral 150 e Stellar. Como você tem a função de reconhecimento de circuito, basta correr o reconhecimento com todos os elementos, todos os filtros que estarão conectados para que ele faça essa compensação da resistência adicional. Nos equipamentos de binível, como por exemplo o AirCurve STA, você tem uma opção no menu clínico onde você pode ativar o uso do filtro antibacteriano e daí ele já vai considerar esse uso e vai compensar isso da melhor forma possível. Tá? Lembrando que em geradores de fluxo, normalmente a gente tem um filtro que é utilizado para proteção da turbina. Esses filtros, eles não têm nenhum papel de barreira biológica, as partículas que eles filtram são muito maiores do que esses agentes patógenos e o uso deles não garante que você vai ter filtragem nenhuma contra contaminação cruzada e etc. É simplesmente uma proteção para o motor do equipamento, tá? Para a turbina. Quando se utiliza a VNI, é essencial que você minimize o risco de dispersão de aerossóis, então a gente substitui qualquer máscara ventilada por uma oronasal não ventilada.
Os vazamentos têm que ser evitados ao máximo, porque do contrário você vai ter essa saída do ar para o ambiente. E é importante lembrar que o equipamento deve ser ligado depois da adaptação da máscara e desligado antes da retirada, para que você não tenha ali aquele fluxo alto no sistema, espalhando as gotículas, né, ao manipular o equipamento. Tá? Então, aqui um exemplo de máscara não ventilada. Em geral, elas são identificadas por um cotovelo azul e não tem nenhum tipo de orifício de ventilação. Com isso, você previne, né, a saída de ar do sistema, e se você conseguir minimizar as fugas, você também não vai ter nenhuma saída colateral. Quando se utiliza o gerador de fluxo, os nossos equipamentos podem solicitar o ajuste do tipo de máscara que está sendo utilizada. Então, no caso do Astral 100-150, quando você seleciona o tipo de máscara, existe uma opção de leak valve, que é para as máscaras não ventiladas, né, que seria para o uso da porta expiratória, quando você está, por exemplo, num circuito de ramo único. No caso do Stellar, a opção que melhor vai se equiparar ao uso de uma máscara não ventilada seria a opção tráqueo. Então, aqui você tem também o ajuste do tipo de máscara. Se você ajusta tráqueo, ele vai considerar que você está usando um porto expiratório, e daí você faz uso da máscara não ventilada com porto expiratório. E no caso do AirCurve STA, você vai selecionar a opção almofadas, tá? A suplementação dos equipamentos Astral 100, 150 e Stellar é de até 30 litros por minuto. Tá? Então, no caso do circuito fechado, aquele gráfico que a gente viu anteriormente, eu consigo atingir FO2 mais altas. No caso de um circuito aberto, que seria essa opção da VNI, eu tenho uma oferta menor, lembrando que isso aqui é sempre de acordo com a ventilação minuto do paciente, né? Você tem aqui um impacto sobre a capacidade de concentração da FO2. Nos geradores de fluxo, como que eu faço a suplementação se eu não tenho aquela pecinha ou conector atrás? Eu coloco um conector, tá? A nossa recomendação, por exemplo, no STA, é que você coloque aqui proximal ao equipamento, não tanto ao paciente, porque aí você tem uma estabilização da FO2 e você consegue entregar uma FO2 mais estável, né, porque ela já vai se estabilizando no próprio sistema. Então, seria o filtro antibacteriano, um conector como esse ligado à fonte de oxigênio, o circuito, o filtro HME e daí a máscara do paciente. No caso desse equipamento, a suplementação máxima é de 15 litros por minuto, lembrando que tanto né, nesse tipo de conexão quanto aqui, a indicação é que seja feito sempre com o gás seco, né, oxigênio não umidificado. Em relação à higienização, até o momento o Ministério da Saúde recomenda que cada insumo seja higienizado de acordo com a orientação do fabricante. Não existe nenhuma orientação especial quanto ao processamento de equipamentos utilizados em pacientes com Covid. Felizmente, é um vírus de fácil inativação, então não é preciso nenhum coquetel muito mirabolante para fazer a desinfecção. Tá? Sabe-se que esse vírus, né, o novo coronavírus, ele é viável em substâncias como aço inox e plástico por até 72 horas. Então, é super importante garantir a higienização de superfícies, né? Então, o que pode ser utilizado para a limpeza de superfícies nos nossos equipamentos? Vários tipos de solução já utilizadas em ambiente hospitalar, mas também outras soluções, como, por exemplo, solução de alvejante, uma parte de água sanitária, 9 partes de água, já são suficientes para garantir a desinfecção. Tá? Eu deixo aqui o nosso contato. Esse é um contato latanclinical@resmed.com, para onde vocês podem enviar dúvidas, fazer contato com os nossos clínicos. Nós teremos prazer em responder qualquer dúvida e ajudá-los nessa etapa de enfrentamento dessa situação tão difícil. E eu gostaria de lembrá-los que a Resmed possui um aplicativo chamado Resmed Catalog. É um aplicativo gratuito, você pode baixar para o seu iPhone, para o seu Android, e nele existe uma área específica para COVID, onde estarão publicados todos os materiais que a Resmed está criando. Então, ao final de cada webinar, a gente
publica um material resumido em PDF. O material dos webinars anteriores já está lá. O material dessa aula também estará lá. Lá vocês conseguem ver na agenda do aplicativo as próximas datas para novos webinars de atualização e em outras situações também. E todas essas aulas estão sendo gravadas e serão publicadas no nosso canal da ResMed no YouTube, que também vai ter um link para o aplicativo. Então, através do aplicativo, você também vai conseguir acessar essa aula, mas se você se inscrever no canal do YouTube, você vai ser notificado sempre que houver uma nova publicação. Tá? Eu deixo aqui para vocês as referências também estarão no nosso material resumido.